Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 7, Programa de Educação Cristã Continuada, neste trimestre com o tema Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. O assunto da lição são as riquezas da Igreja de Cristo. O textório está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A leitura bíblica com todos está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 18. Nossa verdade prática nos diz que somente em Cristo a Igreja pode ser o que Deus planejou que ela seja neste mundo e na eternidade. Nossos hinos sugeridos são os de número 340 e 400 da harpa cristã. Nossa leitura em classe começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, compartilhando esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. E querendo abençoar o nosso ministério, pode fazê-lo através da chave Pix que está na descrição desse vídeo ou através do QR Code que aparece na tela. Passemos então para o nosso comentário da lição. A introdução do comentário nos fala que a carta de Paulo aos Efésios é considerada a coroa dos escritos paulinos. Escrita em Roma, durante o encarceramento do apóstolo, encerra um profundo tratado de eclesiologia, que é o ramo da teologia que estuda a igreja, abordando detalhadamente a igreja como o corpo de Cristo. O conhecimento do contexto religioso da cidade de Éfeso é importante no entendimento da mensagem.
Quais eram os crentes efésios? Eram os que moravam nesta cidade, Éfeso. Não era uma cidade de pouca importância. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Era uma grande metrópole, com aproximadamente 300 mil habitantes, uma grande população para a época. Paulo saiu de Corinto e implantou a igreja em Éfeso, onde permaneceu por um período de 3 anos. A cidade de Éfeso também tinha importância religiosa. Ela abrigava o grande templo de Ártemis, a deusa Diana para os romanos, considerada a deusa da fertilidade. O culto a essa divindade pagã atraía milhares de peregrinos de todas as partes para as celebrações no grande templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Toda essa romaria movimentava o comércio da cidade. A venda de artigos religiosos de Diana proporcionava um vasto lucro aos comerciantes. Além da idolatria, Éfeso também vivia mergulhada na feitiçaria e no ocultismo. A ação missionária de Paulo na cidade de Éfeso produziu resultados espetaculares. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho da Graça. Todo o sistema pagão de idolatria, prostituição, feitiçaria e ocultismo foi abalado. Os convertidos a Cristo levavam seus livros de ocultismo e os queimavam em praça pública. Lemos toda essa narrativa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ler que houve uma grande revolta, um grande protesto dos comerciantes daquela cidade, pois eles estavam vendo o seu lucro ameaçado pela pregação de Paulo e dos demais discípulos de Cristo. Como as pessoas estavam crendo em Cristo, elas estavam abandonando o paganismo, estavam abandonando os ídolos, abandonando o culto a Diana e, com isso, interferindo no lucro, na renda daquelas pessoas. Então, houve ali naquela cidade um grande protesto. Depois você pode ler com calma o capítulo 19 de Atos, que ali narra toda esta contenda, essa rebelião que ali aconteceu. E o motivo foi justamente a pregação do Evangelho. Aprendemos então com isso que levar o Evangelho de Cristo às pessoas nem sempre vai resultar em flores e rosas. Muitas vezes isso irá trazer danos sociais porque as pessoas já vivem acostumadas naquela idolatria, naquele paganismo e não aceitarão de bom grado, não vão abrir mão facilmente dos seus maus costumes pagãos, das suas heresias e irão resistir à pregação do Evangelho. Primeiro tópico, a igreja na perspectiva de Deus. Como o próprio texto expressa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Paulo é o autor dessa carta, destinada aos irmãos que moravam em Éfeso. Ele escreveu esta epístola durante sua primeira prisão em Roma, entre os anos 59 e 62 d.C., período em que também redigiu outras cartas, conhecidas como Cartas da Prisão. O apóstolo Paulo menciona pelo menos 3 aspectos que caracterizam a verdadeira Igreja de Cristo. Primeiro item, abençoada e celestial. Na perspectiva de alguns, a igreja não parece tão bonita assim. Há pessoas que focam sua avaliação sobre a igreja com base em coisas negativas, como fofocas, divisões, disputas. Sim, o céu também vê tudo isso, mas vê além disso. O céu vê a igreja regenerada e santificada por Cristo. Alguém perguntou, pastor, se a igreja é de Deus, por que existem tantos problemas no meio dela? Então o pastor lhe respondeu, porque ela é formada por gente de carne e osso. A igreja é um corpo espiritual, mas é composta por pessoas que ainda não alcançaram a plena santificação nesta vida terrena. As imperfeições humanas só serão aniquiladas totalmente no dia da glorificação da igreja sob a vinda de Jesus. A igreja não é um clube com indivíduos perfeitos, mas uma comunidade terapêutica, onde somos cuidados e aperfeiçoados todos os dias em Cristo. Ou, como resumiu um teólogo, a igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. Segundo, escolhida e santa. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A escolha divina é uma doutrina bíblica que envolve alguns aspectos importantes.
Primeiro, nossa escolha é fruto da graça divina. Não há meritocracia. Ou seja, nós não fomos escolhidos por Deus porque merecemos. Tudo é fruto de um favor divino oferecido ao pecador. Não há nada que o homem possa fazer para tornar-se merecedor, cabendo apenas aceitar ou rejeitar a salvação. Segundo, nossa escolha está relacionada à morte substitutiva de Cristo em nosso favor. O cristão só pode tornar-se um escolhido se estiver em Cristo. Todo o plano salvífico de Deus está fundamentado sobre o sacrifício da cruz. Como lemos em João 3,16, deu seu Filho unigênito. Quem deu? O próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Pai, para que todo aquele que nele crê. Então, o sacrifício de Jesus por nós depende da nossa fé nele. Terceiro, letra C, nossa escolha não anula o compromisso de uma vida santa. O cristão é chamado para uma vida dedicada a Deus e ao seu reino. Isso implica separação da vida mundana. Letra D, quarto lugar. Nossa escolha tem como alvo final a vida eterna. O cristão é um peregrino que caminha no mundo material com os olhos voltados para a cidade de Deus. A salvação é um ato imediato, mas a santificação é um processo contínuo, ininterrupto, que nos aperfeiçoa na fé até sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Por isso, alguns confundem a salvação com a santificação. A salvação pode ser um ato perfeito e completo, mas a santificação depende também da pessoa. A salvação depende de Deus, mas a santificação precisa que haja uma cooperação do ser humano para que Deus haja na sua vida e o transforme e o modifique. Outra característica da igreja, predestinada. Nos predestinou para Ele, ou seja, para Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a sua boa vontade. Escolha e predestinação representam facetas da onisciência e presciência de Deus. Onisciência, Deus conhece tudo de todas as coisas. Presciência, Deus conhece tudo antes que aconteça. Observemos 3 aspectos da predestinação divina no processo da salvação. Primeiro, a predestinação é um ato divino. Prevê que aqueles que viriam a crer e receber a salvação. Alguém pode perguntar, mas Deus já não sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Sim, Deus já sabe. Mas Deus não determinou quem será ou não será salvo. Ele já sabe quais os que irão aceitá-lo e quais os que irão rejeitá-lo. Pela sua onisciência, pela sua presciência. O pecador crê pela palavra, arrepende-se dos pecados, confessa a Cristo, é perdoado e integra o reino de Deus, tornando-se igreja. Essa é a predestinação coletiva, incondicional, que Deus coloca para nós, seres humanos. Todo aquele que crer em Cristo e permanecer fiel será salvo, fará parte da igreja. Segundo, a predestinação não significa uns para o céu e outros para o inferno, pois Deus quer que todos os homens se salvem. Apesar disso, é sempre bom lembrar, nem todos serão salvos, porque não depende somente do plano de Deus, depende da escolha do ser humano. Terceiro, a predestinação divina não anula a faculdade, a possibilidade do homem em receber ou rejeitar a graça da salvação. São muitos os textos em ambos os testamentos que demonstram a possibilidade do homem tomar decisões e fazer escolhas. Claro que Deus já sabe quais serão as escolhas do ser humano, mas ainda assim, Ele coloca diante de todo ser humano a possibilidade de escolher. Segundo tópico, você faz parte da igreja. A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano de salvação tem como resultado a construção do povo de Deus na terra. Primeiro item, a igreja é herdeira de Deus. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando o homem é alcançado pelo Evangelho da Graça, mediante o arrependimento, ele passa pelo processo da adoção. Na prática, todos os que vêm a Cristo são recebidos na família de Deus. Isso significa que passam a ser não somente a herança de Deus, mas também herdeiros. Cristo é o único filho gerado, e nós, filhos adotados.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Na condição de povo de Deus, somos partícipes de tudo que é dele, como co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo que é de Cristo também é nosso. Segundo item, a igreja para louvor de sua glória, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Os que de antemão esperavam o Messias eram os judeus. Estes deveriam se tornar a expressão da glória de Deus na terra, mas falharam ao rejeitar o Messias prometido. Em virtude disso, todos os que recebem a Cristo, tanto judeus quanto gentios, ou seja, não judeus, passam a formar um único povo, a igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Essa expressão para louvor da sua glória significa nosso testemunho de vida. O cristão que nasceu de novo deve refletir em seu viver diário a natureza do próprio Cristo. Deus será glorificado no mundo e na eternidade por cada vida alcançada pela palavra que habita em nós. Terceiro item. A igreja é selada com o Espírito Santo. Na Bíblia, o termo selo sempre tem o significado de uma marca física. Os pagãos faziam tatuagens ou selos no corpo em homenagem às divindades que adoravam. Os judeus consideravam a marca da circuncisão como o selo do pacto abraâmico, o pacto que Deus tinha feito com seu pai Abraão. Alguns estudiosos consideram o batismo cristão como um selo externo do compromisso de seguir a Cristo. Os selos também demonstravam a autoridade daquele que representavam. O fato de sermos selados pelo Espírito Santo traz a ideia de fazer uma marca, a fim de identificar a posse, ou seja, somos um povo que pertence a Cristo. Temos o seu sinal de identificação. O selo é o penhor do Espírito no processo da salvação. Esse selo é uma marca que prova que somos uma propriedade exclusiva de Deus. Alguns grupos religiosos procuram associar a questão do selo à guarda de dias da semana, mas aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro que o selo verdadeiro é o Espírito Santo nas nossas vidas, em nossos corações, mudando o nosso ser e nos capacitando a testemunhar de Cristo. Terceiro tópico: como orar pela igreja? Nos versículos 17 a 19 de Efésios, capítulo 1, Paulo intercede a Deus em favor dos irmãos, a fim de que estes venham a compreender e exercer o seu potencial espiritual, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o que nos fala o primeiro item da lição deste tópico. A intercessão apostólica de Paulo em favor dos cristãos alcança dois aspectos. Primeiro, ele pede o espírito de sabedoria. A nossa mente natural não consegue discernir o que ocorre no mundo espiritual. Para isso, é necessária uma intervenção do Espírito Santo, que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Espírito de sabedoria é um dos títulos do Espírito Santo, o Deus que habita em nós, ou seja, o Espírito Santo nos capacita a entender aquilo que está além da nossa compreensão. Afinal, ele conhece todas as coisas, ele é Deus. Então, quando fala de revelação, não estamos falando da revelação no sentido vulgar, popular, comum das pessoas. Revelar se fulano está ou não em pecado, se fulano precisa disso ou daquilo. Não estamos falando desse tipo de revelação. Aqui Paulo está usando a palavra revelação num sentido muito mais amplo, no sentido de que os cristãos, através do Espírito Santo, possam conhecer a Deus mais profundamente. Possam entender melhor o que é realmente ser um servo de Deus, o que é ser um seguidor de Jesus. Ele pede espírito de revelação, ou seja, uma iluminação especial de verdades espirituais. Essa revelação nos traz conhecimento dos mistérios de Deus. Todo conhecimento tem como alvo formar a imagem de Cristo em nós. Segundo item: orando por um coração iluminado. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento ou chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do coração se refere à iluminação prestada pelo Espírito Santo ao espírito humano. Os que não estão em Cristo estão cegos, estão com os olhos fechados pelas trevas do pecado, da ignorância, do desespero espiritual.
Os alcançados pelo Evangelho da Graça têm os olhos iluminados, podem ver além do que as pessoas comuns percebem. Paulo quis dar a entender, pois, que a faculdade espiritual do homem, que é a alma, pode ter olhos e que esses olhos podem ser iluminados. Trata-se de uma maneira poética de dizer que o homem pode receber a iluminação divina na alma, mediante a ação do Espírito Santo. Terceiro item, orando pelo poder de Deus. A expressão usada aqui por Paulo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Essa expressão suprema grandeza significa que esse poder ultrapassa a capacidade do entendimento humano. Essa grandeza é um desdobramento do atributo da onipotência divina. À medida que os cristãos recebem sabedoria, revelação, são iluminados pelo Espírito de Deus, vão compreendendo mais e mais a riqueza dessa herança, a suprema grandeza do seu poder. Todo cristão deve compreender a necessidade de conhecer e possuir o poder de Deus como algo para o presente, ou seja, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. É uma bênção que Deus coloca à disposição do seu povo para hoje. Concluímos com nossa aplicação pessoal. A igreja é o canal através do qual todos os propósitos do reino de Deus serão conhecidos na terra. Com isso, nós fechamos o estudo número 7 da nossa lição deste trimestre, As Riquezas da Igreja de Cristo. Na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.